Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Ontem eu gravei um vídeo e na hora que eu fui perceber, o microfone tinha descarregado e eu fiquei sem completar o vídeo. Quando eu fui ver no vídeo no TikTok, ele estava já sem áudio. Mas eu quero voltar a comentar com vocês a respeito de Apocalipse 2. Apocalipse 2, do versículo 14, não vou esmiuçar tanto, para não fazer um vídeo muito grande, mas eu vou comentar com vocês para que vocês possam se preocupar, assim como eu se preocupo com a situação das nossas vidas no dia de hoje, no nosso meio evangélico. Hoje a história do evangelho está cada vez ficando piores, porque muitas pessoas se escandalizando, cantores voltando a seu estado original do pecado, cantores que cantavam louvores a Deus e agora voltaram para o mundo e estão pior do que antes. E acha que está tudo bem. Isso me preocupa muito porque o Senhor Jesus disse que por causa de aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. E eu estou vendo que está esfriando o amor de muitas pessoas. Tem muitas pessoas deixando de congregar, dizendo que não tem problema ficar sem congregar, que é melhor não congregar do que ficar que nem muitos crentes que está escandalizando. Mas isso já é a estratégia do adversário. Isso já é a estratégia do adversário. E nós que estamos em pé, vamos cuidar para não cair também, né? Porque o mundo dá tantas voltas que dá até medo. Mas nós precisamos manter a nossa fé em Deus e na sua palavra. Embora muitas pessoas estão distorcendo a palavra. Nós temos que tomar muito cuidado com a facilidade que o Evangelho está oferecendo agora. Muita facilidade. Usando, não julgueis para que não seja julgado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E muitas outras palavras que favorecem as pessoas se enfraquecerem mais ainda. Ou seja, muitas pessoas veem como está, né? Só que na verdade não é para ficar como está. Então, por aumentar essa facilidade de servir a Deus, muitas pessoas não vão para a igreja, procura ouvir palavras aqui no WhatsApp, no Facebook, em qualquer outro lugar de rede social e fala, não, se for para mim ir para a igreja para fazer isso que tal pessoa está fazendo, é melhor que eu fique em casa. Então essa é uma das estratégias que o adversário está fazendo para que você não se fortaleça. Porque a verdade é o seguinte, nós não precisamos ir para a igreja para servir a Deus, mas quem serve a Deus precisa ir para a igreja, para se unir entre os irmãos, compartilhar entre os irmãos. O que a Bíblia diz a respeito da igreja? A igreja é um conjunto, é uma congregação, é onde a gente se une, um fala salmos, um canta louvores, outro prega a palavra, cada um faz uma coisa, então se torna um corpo. E aonde que a gente vai se tornar um corpo dentro de casa? Eu posso ser o corpo de Cristo, lógico, porque a igreja somos nós, mas nós precisamos, nós sabemos muito bem disso, que se nós ficarmos em casa, raramente a gente ora, raramente ler a palavra,
tudo raramente. E o pecado cada vez mais vai nos pressionando até que nós vivemos uma vida comum. Entendeu? Tá falando palavrão, tá comum. Em vez de quando eu busco a Deus conhece meu coração. É tantas desculpas que a gente arruma que a gente acaba caindo em tentações. Entendeu, irmão? E tanto é que essa introdução que eu estou dando, não estava nem no plano, eu ia falar, vou falar sobre a doutrina do Balaão e dos Nicolaítas. Olha só, Apocalipse 2, versículo 14. Tendo, todavia, contra algumas coisas, pois que tens os que sustenta a doutrina de Balaão, a qual ensina Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. A gente vê muitas pessoas distorcendo a palavra aqui, de acordo com essa palavra que Deus fala aqui através de João Batista, que eu tenho contra essas pessoas que ensinam doutrinas de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Doutrina de Balaão são... Balaão ensinava para Balaque, porque ele tentou... E Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E como Balaão foi até Deus, consultar Deus, dizendo que queria amaldiçoar o povo de Israel, Deus falou, não, eu não quero amaldiçoar o povo de Israel. Eu quero abençoar o povo de Israel. Então, traduzindo para nós, Deus quer abençoar os cristãos. Mas, como Balaão não teve autoridade diante de Deus para amaldiçoar o povo de Israel, o que aconteceu? Balaão começou a ensinar o inimigo de Deus como fazer para poder destruir o povo evangélico, o povo de Deus. Balaão ensinava as artimanhas, olha só um significado, que nem está falando aqui, usando a palavra correta. Ensinava o povo de Deus a comerem coisas sacrificadas. Você não acha que muitas pessoas ensinam que você pode comer coisas sacrificadas? Eu já vi gente falando que se vê dinheiro na macumba ou comida, pega. Eu oro, eu agradeço a Deus e pego. Não, você está fazendo coisa errada se fizer isso. E algumas pessoas pregam, não, eu oro, expulso o demônio e como. Está ensinando coisa errada. Está ensinando o povo de Deus a comer coisa sacrificada, coisa imunda. Mas um significado que a gente tem, essa mania aí de ouvir por aí, festa junina, que tem crente que participa da festa junina. Não tem problema, não sei o que, não sei o que. Tem, está ensinando e alguns crentes vai. Dançar quadrilha, comer doce, sai dando doce para a rua, de Cosme e Damião, e fala que não tem problema nenhum. Está ensinando comer coisa sacrificada. As crianças comer doce, não, aí o pai e a mãe é homem de Deus, não, vem cá que eu vou orar e vou expulsar e pode comer. Não. Coisa sacrificada não adianta orar. As coisas que adianta orar é coisas que você não sabe. Quando você não sabe que você está comendo alguma coisa sacrificada, você faz a oração, Deus quebra. Por quê? Se comerá coisa mortífera, não fará dano nenhum, como diz a palavra. Mas é se não saber. Agora, se saber, está abusando. Se fosse assim, Jesus ele podia transformar a pedras em pães e comer e falar, sai Satanás. Não, se ele fizesse isso, ele estaria obedecendo Satanás. Então, veja bem,
nós temos que tomar muito cuidado, porque a humanidade, em vez de buscar a palavra de Deus, que nem está escrita em Isaías, não, Isaías 31, se não falha da memória, que o povo buscava conhecimento de homens, buscava, o que eu faço? Eu buscava, como fala, conselho de ímpio, conselho de pessoas que não servem a Deus, principalmente que não servem a Deus. Buscava conhecimento e eles ensinavam coisas erradas. E aí como que faz? Olha, é o 30. Deixa eu ver se é o 30. Ai dos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e faz aliança sem a minha aprovação para acrescentares pecado sobre pecado e que desce, isso mesmo, que desce ao Egito sem me consultar para buscar refúgio em Faraó, abrigo em sombra do Egito. Olha só, buscar, ainda fala irmão, né? Irmão, o que eu devo fazer? Pastor, alguns pastores que não são pastores, existem pastores e pastores. Não vamos radicalizar, né? Para as pessoas não dizer, o Luiz Fernando é o santarrão. Não. Existem pastores e pastores. Então, você vai, pastor, eu posso fazer isso? Tem pastor que vai falar, pode. Mas tem outros pastores que, se você perguntar para ele, fala, de jeito nenhum que pode. Então, na verdade, você deve procurar conselho de pastores, lógico, mas você tem que, além de buscar o conselho do pastor, buscar o conselho da Bíblia. Porque tem pastores que distorcem a palavra. E há muitos que distorcem a palavra, por amor ao dinheiro, principalmente. Entendeu? Principalmente. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, eu estou dando o meu dízimo porque eu quero ser abençoado. Está aqui, meu pastor, o meu dízimo. Aí eu falei assim, mas quem falou para a senhora que você vai ser abençoada? Porque você está dando o dízimo para esse pastor aí. Aí o pastor achou ruim comigo, lógico que ela vai ser. Eu falei, como assim? Ela está em adultério, está em pecado, está aí vivendo uma vida errada. Como que vai ser abençoado? E a Bíblia fala até mesmo que se você tiver algo contra o seu irmão e for levar uma oferta, que não faça isso. É sinal que não vai fazer efeito nenhum. Então muitas pessoas sendo enganadas pela doutrina de Balaão, que fala sobre a parte principalmente Balaão. Balaão, ele é muito interesseiro a dinheiro, muito por causa de dinheiro, principalmente. E então, Deus, ele tem contra essa pessoa que fala. Eu não sei como que essas pessoas, elas falam que a gente servir a Deus para não ir para o inferno, mas está indo para o inferno fazendo a obra de Deus. Tem muitas pessoas que estão indo para o inferno fazendo a obra. Só que está fazendo a obra interesseira. Uma obra com interesse. E está pregando. Por isso que Jesus, ele falou, muitos virão em meu nome e falarão, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei e libertei em teu nome, e ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. É por causa disso. Eu não sei como essas pessoas que trabalham só por causa do dinheiro, na obra de Deus, só por causa do dinheiro, faz tudo por causa do dinheiro, e prega, e distorcendo a palavra ainda por cima, distorcendo a palavra. Não sei como essas pessoas têm coragem, não sei. Acho que eles acham que não vai ter punição, né? Que vai dar tempo ainda para ser perdoado. Deve ser. E mais uma questão aqui, no versículo 15 do Apocalipse 2, fala assim, outro sim, também eu tenho os que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas.
pelos estudos, deu uma impressão aqui, né, sem falar que é ou não é, os nicolaítas provavelmente veio da linhagem de Nicolau, onde foi um dos obreiros, diáconos, que foram separados para a obra de Deus. E não que seja, mas normalmente quando pessoas distorcem a palavra é porque estavam no nosso meio. Tem muitas pessoas no meio dos cristãos que não são cristãos, como israelita. Muitos estão em Israel, mas não são israelitas. Então, muitos estão no nosso meio aprendendo a palavra, e depois que aprende a palavra, em vez de continuar pregando certo, começa a distorcer. Também não é assim, Eu começo a acompanhar meu pastor, e eu sou o segundo dele, e daqui a pouco eu vejo que ele está pegando muito firme, está pegando a palavra muito dura, e eu quero abrir uma congregação que esmolece um pouco a palavra, e começa a dizer para os irmãos, irmão, também não é assim, o nosso pastor é meio duro. Não, mas não é assim não, o pastor está pegando duro, mas não é dessa forma, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser... Aí começa a distorcer a palavra e começa a chamar os obreiros para outra congregação, aonde vai ser mentira a palavra, vai ser distorcida a palavra para amacejar o seu ego, falar assim para você, tudo que agrada a teu coração, para que você seja um bom dizimista, para que seja um bom ofertante, e tudo distorcendo a palavra. Porque a função dos nicolaítas, Nicolau, diz as histórias, que Nicolau, ele emprestava a sua própria esposa para os seus discípulos, para pecarem contra Deus. Então, irmãos, o segredo é aqui do povo nicolaíta e de Balaão. Se eu não posso desviar você, cristão, através de uma oração, Senhor, desvia aquele irmão, escandaliza ele, já que eu não posso fazer esse tipo de oração, porque Deus não vai amaldiçoar ele, vou fazer com que ele caia. Vou oferecer uma mulher para ele. Vou oferecer uma bebida para quem já foi livre da bebida. Vou oferecer um cigarro para aquele que já foi livre do cigarro. O irmão está lá firme, já parou de fumar. E eu chego nele e falo, quem falou para você, irmão, que fumar é pecado? E fume o cigarro. Eu vou estar desviando ele. Irmão, quem falou que beber é pecado? Não pode encher a cara. Mas o irmão que já bebia antes acaba caindo no golinho e depois volta para a bebedeira de novo. Então, nós temos que vigiar. Vigiai, estar atento, porque os nicolaítas estão aí, irmãos. Os nicolaítas que estão distorcendo a palavra. A gente vê tanta coisa aí na rede social, distorcendo a palavra, revelando para o povo a troco de dinheiro, orando a troco de dinheiro. Meu Deus do céu. Gente, vocês querem ter dinheiro? Trabalhe. Trabalha. Trabalha para Deus e trabalha para o homem também. Não vive nas costas do evangelho, não. O evangelho, eu trabalho bastante. Meu serviço é serviço duro. Não é fácil, ainda com a minha idade que eu já estou, e ficar aguentando. Eu poderia abrir uma igreja e viver da igreja, mas não posso ir fazer isso. Não posso fazer isso, é contra a lei de Deus, essas coisas. Não digo que você não pode ser abençoado para a igreja. Existe coisas e coisas. Se você for uma pessoa salariada na igreja e você é um pastor decente, não tem visão no dinheiro, o seu amor não está no dinheiro e sim nas pessoas, nas almas, e você já, e a igreja quer remunerar o pastor, não tem problema. O que não pode é essa pessoa viver a troco do dinheiro. Entendeu? Eu
vigiei muito, até no dia de hoje, a respeito de dinheiro. Mas porque o que veio a mim, muitas das vezes, foi interesses, né? E muitos pastores acabam caindo nessa doutrina de nicolaítas, distorcer a palavra por causa do dinheiro. Agora, fica essa, né? Você quer continuar sendo da turma do nicolaítas e de Balaão? Tem uma espada te esperando. É escrito aqui. Portanto, olha o aviso de Deus aqui para você, nicolaítas, que distorce a palavra por causa de dinheiro e por causa de outras famas. Portanto, arrepende-te, senão venham a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você está esperando a espada da boca de Deus? Quantos pastores já estão aí, caindo, falindo? Por quê? Nicolaítas. Quantos fecharam congregações? Nicolaítas. Deus já está passando a espada. E vai continuar. E tem um monte aqui na internet. Que está distorcendo, ainda coloca número de Pix ainda. Coisa ridícula, né? Muitas pessoas não têm pique para poder trabalhar, quer viver das custas dos outros. Nicolaítas, Deus tem contra você a espada da sua boca, tá bom? Fica aí para a meditação de todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe.